2 meses, né? Essa palestra foi baseada na Gênese, num capítulo que fala sobre a existência de Deus. Neste livro Alto Amor, que existe essa mensagem Deus, amor incondicional, e no Livro dos Espíritos, nas questões 1 e 621. Então, para a gente iniciar, Allan Kardec na Gênese, ele é bem claro em dizer que não há como a gente entender a natureza de Deus, no estágio em que nós estamos ainda. Porém, a gente começa a percebê-lo através do quê? Dos seus atributos, das coisas ao nosso redor. Como é que tudo funciona? Tem que ter um sentido, né? Tem que ter uma força maior. E o homem, através das reencarnações, das civilizações, mesmo que ele era bruto, primitivo, né, no início dos tempos, ele sempre teve essa ideia de algo maior do que ele. Então, é quando Allan Kardec vai perguntar aos espíritos o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, o que ele faz, aonde que ele está. Ele pergunta o que é Deus. E os espíritos respondem, é a inteligência suprema e a causa de todas as coisas. Então, ainda fica para nós vago, porque como é que a gente vai conceber o que é uma inteligência infalível, uma inteligência maior do que tudo e de que todos, né? Embora muita gente ache que é o maior, né, inteligente, mas existe alguém mais inteligente que nós, ou algo, né? E é a causa de tudo, então não existe ninguém antes de Deus. Como é que é? Não existe, então, não tem como entender isso, tá? Porque se existisse alguém antes de Deus, alguém tinha criado Deus, aí ele não era Deus, certo? Então, a primeira pergunta que ele faz, o que é Deus? E aí os espíritos respondem, é o que a gente consegue entender, tá? De início. Aí ele vai mais além, onde é que está a lei de Deus? Onde é que está esse negócio de Deus dentro de nós? Aí os espíritos falam, na consciência. Então, é por isso que todos nós, ateus, protestantes, seja lá o que for, não acreditam em Deus, não tem problema, ele está na sua consciência. Todos nós temos a noção de Deus dentro de nós. Chamamos do que quiser, de força, do que quiser. Dê o nome que quiser, mas essa semente, essa consciência de Deus nós temos dentro de nós. E Allan Kardec continuando. Mas então, ok, se todo mundo tem isso na consciência, para que eu tenho que rever? Qual que é a necessidade dessa revelação? Porque veio Moisés revelar a lei de Deus, veio Jesus e agora o Espiritismo, o Consolador prometido. Qual que é o propósito, se todos nós já temos isso dentro de nós? Aí os Espíritos respondem bem simplesmente. Bom, o homem esqueceu e desprezou, então quis Deus que fosse lembrada. Opa, então quer dizer que a gente tem aquela consciência de Deus dentro de nós, mas a gente, por algum momento da nossa trajetória, nós fizemos o quê? Deixa isso para lá, né? Deixa isso para lá, ou foi por um caminho assim, ou fingiu que não percebeu, ou realmente cegou a ponto de não entender Deus dentro de si mesmo, né? Então, é para isso que a gente está aqui hoje, para a gente tentar, pelo menos, não vou prometer retomar esse caminho 100%, mas para ver se há possibilidade de a gente começar a reverter esse processo para conseguir encontrar, né, este amor incondicional. Então, na Gênese, Allan Kardec lista os atributos de Deus, que basicamente são esses: suprema inteligência, eterno, imutável. Então, Deus não muda de ideia, como nós, ou como o bispo não sei das quantas, como o meu pastor. Não, Deus é Deus, ele não muda de ideia, tá? Ele também é imaterial, não é uma coisa que eu posso comprar, que eu posso tocar. É difícil a gente conceber isso, né, na nossa intimidade agora. É infinitamente perfeito, então não vai ter ninguém mais perfeito do que Deus. Embora a gente sabe que alguns indivíduos acreditam que seja, mas não tem, né? E nem mais potente. E ele é único, não tem mais que um Deus. Okay? Então, Jesus veio nos trazer esta revelação e depois veio o Espiritismo com toda a explicação, né, de toda a questão dos deuses e tudo mais, que o Deus é único. Ou seja, se ele não fosse único, teria alguém igual a ele, ou melhor, ou pior, né? Então, não é o caso. Mas, continuando, vamos apagar as luzes aqui para ver esse Senhor muito belo, que, na verdade, é o que a gente carrega sobre a simbologia de Deus. Aí você fala, isso é um absurdo, imagina, eu já acabei de ver aqui no Livro dos Espíritos, todo mundo já sabe que Deus
A inteligência nada disso. Bom, não é agora para nós. Para alguns de nós ainda pode ser, mas agora não é. Se a gente for considerar o Espiritismo, tem o quê? Menos de 200 anos. O que são 200 anos dentro de uma eternidade? Nada. Então, antes das verdades espirituais adentrarem o nosso planeta, o que aconteceu? Nós estávamos em outras religiões. Então, inconscientemente, no nosso inconsciente coletivo, como civilização, nós ainda temos Deus simbolizado em alguns aspectos dentro de nós. E é isso que nós vamos quebrar aqui hoje, deste plano e do outro, para quem estiver aqui. Por quê? Porque desde os tempos remotos a gente vem vendo Deus como um homem, o que sempre me intrigou. Porque tudo bem, você quer chamar a Deus ele, porque a gente não tem outro jeito de referir a Deus, né? Mas por que tem que ser um homem? Não pode ser ela? Não pode. Aí você fala, não, é Deus, em outras línguas. E God, em inglês não tem uma mulher, né? Não, é um homem. Por quê? Porque o homem naquela época, né? Do não sei quanto tempo atrás, naquela época, né? Era o símbolo da força, do poder de comandar e de movimentar. Mulher não falava, né? Mulher não era nem vista como criatura. Então, ele era o homem. Então, todo mundo via o Deus como homem. Isso nós nos incluímos, tá, gente? Faz muito tempo, mas a gente tem que voltar lá para poder mexer em coisas dentro de nós. Aí a gente viu ele como um velho de barba, né, com um cajado lá em cima e um cabelo branco. Por quê? Porque é o símbolo da sabedoria. É o símbolo da hierarquia. Quanto mais velho você está, supostamente você sabe mais. Né? E respeitar os mais velhos, que hoje não acontece isso, né? Mas naquela época era assim. Nas tribos indígenas, como é que fala? O índio mais velho que me comandava. Né? Então, para quem já reencarnou como índio aqui sabe. Então, o índio, o velho lá, o índio que manda em tudo. Não tem esse negócio do menino que é mais evoluído, tem esse negócio espiritual. O mais velho é o que comanda. Então, também veio daqueles tempos. E o homem gordo, gente, isso aqui é a pior revelação, né? Porque na cultura ocidental, é curioso, né? Essa mensagem mostra que a gordura é sinônimo de saúde. E Deus não pode ficar doente, pode? Não. Então, Deus é saudável, é o quê? É forte, é poderoso, é sábio e manda em tudo. Então, vocês vejam que mesmo com esses pensamentos, com essa simbologia, tem uma razão de ser, né? Porque realmente ele é força, ele é poder, ele comanda, ele movimenta tudo, mas não é isso que a gente quer se prender. E por quê? Veio o Velho Testamento e fez o quê com Deus? Bom, Deus ficou humanizado, né? Que ele é um outro idioma, que comeu mas ele ficou humanizado e com as nossas emoções. Então, era um Deus que era bom e era ruim. Então, ele falava assim para o povo do deserto, atravessa esse rio aqui. Aí ele pegava, ficava com raiva e matava. Aí depois, não, esse povo bom vai, esse aqui não vai, esse aqui pode morrer. Então, ficou o quê? Um Deus com as nossas características psicológicas, humanas. E parou aqui, porque muitos de nós, agora no inconsciente coletivo, vemos Deus inconscientemente como algo ou alguém que está sempre a nos punir, que está sempre a nos ver como que a gente está agindo errado, que está sempre a ver, olha você, lembra que você é. Né? A gente confunde essa parte. Então, por quê? Isso está enraizado dentro de nós. Né? E não é uma questão da gente não ter controle, não é o inconsciente. Então, a gente precisa começar a trabalhar aos poucos. Então, Deus, aquela coisa, né? Quem já não ouviu da mãe e do pai? Se você não fizer isso, Deus te castiga. Né? Eu ouvi várias vezes. Vou até contar uma história. Minha mãe me dizia assim, se você reclamar do cabelo, meu Deus vai te castigar. E não é que ele castigou mesmo, porque cuida dinheiro e tempo para cuidar. Né? Então, são coisas que a gente ouve, a gente fala, e agora? Como é que fica se Deus se castigou? Então, se eu fizer isso, ele vai o quê? Me punir, porque se a gente for nas religiões tradicionais, lá fora vão fazer o quê? Você pecou, né? O pecado, então você vai para casa e reza não sei quantas vezes. Aí você tem a absolução. Se você não fizer, você não vai ser absolvido. Então, ainda existe a ideia do Deus condenador, do Deus que vigia, do Deus que vem e vai me condenar, e vai me punir, porque eu errei ontem. Né? Então, essa parte a gente vai precisar começar a trabalhar se a gente quiser aprofundar no que o Espiritismo traz da concepção de Deus.
E Herculano, nesse livro, que eu recomendo aos que gostam da parte filosófica espírita, ele faz um apanhado, né, sobre as questões de Deus e dos povos e toda essa coisa toda. Mas o que eu extraí para esse propósito de hoje foi o seguinte, que Deus é um Deus existente, que ele está na nossa realidade. Então, eu não preciso ser especial para sentir Deus. Eu não preciso ter mediunidade para sentir. Muita gente acha isso, né? Ah, fulano é médium, sente Deus, espírito. Bom, os espíritos podem até ser, mas Deus não. Deus está ao acesso de todos nós. Então, é uma coisa que muitas das religiões tradicionais veio nos fazer o quê? Bom, você só vai até Deus se for por mim, né? Eu sou o bispo, não sei das quantas, você vai falar com Deus, você vem primeiro falar comigo. Não tem mais isso. Né? Isso acabou. Então, pelo menos, né, no Espiritismo, não. Então, aqui ele fala que o grande erro das religiões foi o quê? Colocar Deus como algo, um enigma. Né? Ou você fala com Deus através de mim, ou Deus é algo intocável, né? A gente não consegue conceber, e ninguém fala disso, e exigir que a gente ame uma coisa que a gente não entende. Então, é complicado. Né? Então, como é que eu vou amar algo que eu não sei nem o que é? Como é que eu vou amar algo ou alguém que, se eu não fizer isso hoje, vai me punir? Fica um paradoxo. Então, isso a gente vem carregando através dos tempos. E ele diz que levou a uma contradição, porque ao mesmo tempo que o Deus era bom, era isso, era aquilo, ele se transformava num Deus endemoniado, que fazia o quê? Tortura e fazia o quê com a gente? Levava a gente para a perdição. Né? Todo mundo lembra dessas histórias? Eu lembro muitos flashes dessas reencarnações em que a gente tinha no nosso inconsciente, bom, principalmente, né, nas épocas da Inquisição, principalmente, aquilo ali, a pessoa, além de ser torturada, era a perdição, o pecado, aquilo ali ficou muito em nós. E ainda em muitos de nós isso existe, inconscientemente. Então, é um paradoxo a gente conseguir amar algo que a gente não entende, né? E, ao mesmo tempo, querer... Falar, bom, mas como é que Deus manda toda essa tentação para mim, toda essa tortura na minha vida? Então, o Espiritismo vem nos trazer uma outra visão, que... Aí ele continua, que por mais que a gente falar em amor de Deus, falar nisso e aquilo, as religiões tradicionais ameaçaram tanto essa questão de Deus dentro de nós, que ficou impregnado. Então, qual que é o sentido da palavra amor para um ser que eu espero amor, que eu espero misericórdia e aceitação e tudo, se ele pode me condenar a qualquer momento? Então, ficou um misto de adoração e medo. E, infelizmente, é o que a gente ainda sente dentro de nós. Uma vez ou outra, e inconscientemente a gente ainda sente isso. Então, continuando, para mudar um pouco do assunto, só foi só uma introdução, de voltar no passado, mas vamos voltar para cá agora. A conexão divina e a saúde. Alguém tem alguma dica de como é que Deus está ligado à nossa saúde? Ninguém? Fé. Fé, que mais? Só? Ok, é difícil achar assim. Também me surpreendi. Mas olha só, a saúde é a conexão da criatura com o Criador. Se não tem essa conexão, se está meio quebrado ali no meio do caminho, vem a doença. Não só a enfermidade física, tá? Quando nós falamos em doença aqui, não é só físico. É mental, é emocional, é espiritual e todas as coisas que a gente carrega. Então, não havendo a conexão direta com o Criador, saudável, não vem... É a saúde, né? Tendo a conexão. Não tendo a conexão, é o contrário. Vem a doença. Seja ela do espírito, da alma, do corpo, desde o que você quiser chamar. O que é um ser saudável, né? Na visão desta mensagem, na visão espírita. O ser saudável está em conteúdo com a fonte, está no eixo, né? Ele está centrado no que é profundo em si mesmo, ou seja, ele está na sua essência. Então, Jesus era um ser saudável. Ele não desviou ali do caminho, ele não duvidou de Deus um dia, ele sofreu, claro, né, nas condições que ele reencarnou, sofreu o que não precisava, sofreu para nos ensinar, passou pela carne para nos ensinar. Mas ele era um ser, um espírito já saudável. Quando a gente vê a palavra saudável, é lembrar a questão espiritual, porque corpo vem e vai embora. Né? Não é essa a questão. A questão é espiritual. O espírito que está conectado com a fonte está saudável. Ok? Então, ele continua. Por quê? Porque se ele estiver no centro, centrado na essência dele, na essência divina,
ele se alinha com tudo que tiver ao redor e com o que vem do alto. É o que Jesus fazia. Ele passou por tanta tortura, por tanta aberração, e ele não se alterou. Então, espíritos dessa categoria, que são, às vezes, outros também, muitos missionários, como Chico Xavier, não se altera na essência quando passa. Então, é um ser saudável, é um espírito saudável, embora as limitações do corpo. Então, esta questão vai nos auxiliar a ver em nós o que será que está meio adoentado dentro de mim. É essa a proposta, porque nós não estamos ainda completamente saudáveis, né? Mas a intenção é essa, a gente chegar nesse nível, né? Então, essa parte é uma citação desse livro O Homem Sadio, que talvez deve ser um livro muito interessante, mas está nesta mensagem deste livro. Então, para a gente entender o que é saúde e o que é doença, né, com relação à conexão de Deus. Então, tem fundamento. Se eu não estou 100% conectado em Deus, ou se eu estou ainda, né, não está ali, tem algum problema no meio do caminho. E o que essa desconexão com Deus vai nos acarretar? Vamos ver aqui. Bom, uma ferida, uma rebeldia. Então, a gente fala, quê? Mas como assim? Bom, a ferida é o seguinte, o relacionamento com Deus está conturbado. E aí a gente começa o quê? Entrar em rebeldia. A gente começa a se tentar desconectar com Deus. Por que tentar? Porque é uma tentativa ilusória. É uma tentativa, no mínimo, uma perda de tempo. Por quê? Deus não vai se desconectar de nós. Nós somos criaturas de Deus. Então, o indivíduo que fala, não quero mais saber de Deus, não quero saber desse negócio, não acredito em nada, deixa Deus para lá e eu para cá, ótimo. Aí você fala, mas... E o ateu, como é que ele vive? Deus não se importa com quem crê nele. Ele não se importa. Se a gente xinga, o amor é o mesmo. O que vai acarretar de consequência é o nosso ato de tentar se desconectar. Tentar porque ele não vai se desconectar de nós. Nós podemos se desconectar dele, mas ele não vai de nós. Então vai ser uma tentativa ilusória. É um movimento inconsciente, muitas vezes. A gente não acorda e fala... Vou quebrar o pau com Deus hoje, a vida acabou. Não quero mais saber, vira a cara. Não, é algo inconsciente. É aquela prece que não foi respondida. É aquela pessoa que saiu da minha vida. É aquele negócio que não deu certo, que eu confiei em Deus que ia dar certo. E a gente começa as nossas pirraças emocionais. Inconscientemente. Tá, gente? Isso não é uma coisa que a gente fica falando. E... é um resultado das dores emocionais, que é justamente isso. Quando a gente não consegue o que a gente quer, dói, gente. Quem vai falar que não dói aqui? Alguém já quis tanto alguma coisa e Deus fechou aquela porta e falou, ai, que maravilha, é isso mesmo? Não, dói. Quando Deus mostra outra porta, a gente pode doer. Mas tem uma questão. A gente tem a crença equivocada a respeito de Deus, e isso também machuca. A ideia inconsciente de um Deus que pune, que maltrata, que faz isso e aquilo, e que não está nem aí para mim, causa uma ferida dentro de nós. Porque quando a gente vai precisar dele, a gente não consegue achar, né? Porque está ferido. Então, é uma rebeldia inconsciente que a gente começa a querer fugir dele. A gente começa a querer fugir de Deus. E vai fazer o quê quando a gente foge de Deus? A gente fica inseguro. Quando a gente foge de Deus, começa a falar, a vida não presta, Deus não está nem aí para mim, começa a insegurança, e começa o vazio, e começa e por aí vai, que a gente vai ver mais para frente. Então, essa rebeldia não é um ato que a gente dá um piti dentro de casa, não é isso. É uma rebeldia interna do nosso relacionamento com Deus, tá? E aí a gente vira a criança espiritual. Por quê? O nosso pai encarnado, quando a gente fez alguma coisa errada, o que a gente faz com o nosso pai e com a nossa mãe? A gente esconde, né? Esconde, mente, fica com vergonha. E essa é a relação com Deus. Eu errei, eu pequei, seja lá do que você quiser chamar, como é que eu vou ficar agora com Deus? Então, eu, como mineiro, começo a fingir que não tem nada a ver, que está tudo bem, ou eu me escondo dele, porque essa é a minha saída. Não fingir que esse negócio de religião, deixa para lá. Quero saber esse negócio de Deus. A gente começa inconscientemente a fugir, né? Porque a gente acredita num Deus que vai nos punir ou que vai nos recompensar. É basicamente isso. Essa ideia a gente ainda tem. Se eu não fizer isso, se eu não for para o centro, né, Deus vai me punir. Mas se eu também for, eu vou ganhar alguma coisa. Os dois lados estão extremamente incorretos. Porque a gente não pode ver um Deus como punição e nem como recompensa. Porque a recompensa é o nosso próprio mérito de ação.
de fazer as coisas ao nosso próprio proveito e ao do próximo. Não é Deus que vai lá e fala, você merece, você não merece, você merece, você não merece. Essa questão do merecimento, ela é global. Todos merecem. A questão é, quem está fazendo por merecer? Porque aos olhos de Deus, todo mundo merece tudo. Agora, é ir buscar, né? Essa que é a diferença. Então a gente começa o quê? A adorar a Deus e a ter medo, porque a gente começa a buscar Ele o quê? Ver um Deus fora de nós, não dentro. Quando a gente vai buscar Deus, a primeira coisa que a gente faz é deixa eu ir lá no centro, ver se eu consigo alguma coisa. Deixa eu ir lá numa igreja tal, ver se eu me acalmo, o que é válido. Mas a gente não para pensar que Deus está dentro de nós. Qual é a semente? O que eu posso trabalhar em mim? Como é que eu posso orar e pedir ajuda para Deus hoje? Mesmo que sozinho. Né? Então, a gente sempre está buscando alguma coisa. Aí vem o quê? A adoração e o medo. Ao mesmo tempo que você adora a Deus, que ama, que as coisas acontecem que você gosta, você tem pavor dele, porque você cometeu um erro. Né? E eu também. Então, isso são coisas que a gente vem trazendo ao longo dos séculos. Né? E é o quê? É um Deus punitivo, né, das religiões tradicionais, que vive num lugar bem distante. Então, para eu conseguir conversar com Deus, eu tenho que ir à missa, ir a não sei o que, ao ritual não sei das quantas, porque eu tenho que passar pelo bispo, pelo padre, pelo pastor, seja quem for, para eu conseguir ter a bênção de conversar com Deus, certo? Então, está restrito aos templos religiosos e é um Deus que eu visito quando me convém. Sendo que o acesso a Deus está a 24 horas do nosso dia, desse plano e de qualquer outro. E a gente não se dá conta disso. Né? Então, encontrar com Deus não é só vir aqui ao centro. Encontrar com Deus não é só ir à sua igreja. Encontrar com Deus é a todo momento. Então, ficam aí reflexões onde eles começam a ver onde que são os pontos de desconexão. E são pontos de desconexão para a gente começar a perceber de nós. Onde é que não está encaixando ali o meu relacionamento com Deus? Emmanuel tem uma frase muito forte, que ele fala que o céu começa dentro de nós, o inferno depende da rebeldia de cada um. Por que a gente aprendeu? Que a rebeldia é a desconexão com Deus. Então, quanto mais o inferno nós estamos vivendo, o inferno não um lugar, mas o inferno interior, né? Mais desconectados com Deus nós estamos. Aí você fala, não, porque eu sou uma pessoa boníssima, eu só faço tudo bem, a minha vida só tem dificuldade, só tem tormento. Hoje nós somos bons, estamos fazendo alguma coisa boa, mas a vida está com dificuldade, com tormento, porque em algum momento essa rebeldia aconteceu. Né? Então, é hora de voltar o quê? Para aquele eixo, para aquele centro que a gente comentou no início. Então, depende de nós. O céu e o inferno, quem faz somos nós, não são as pessoas ao nosso redor. Porque se fosse assim, Jesus teria soltado, né, os cabelos, tinha puxado os cabelos. Falei, esse povo totalmente enlouquecido, eu não vou conseguir. Ninguém alterou ele. Ninguém tirou o céu interior dele, né? Porque a gente usa isso, né? Esse lugar, essa casa, essas pessoas, esse lar aqui, essa minha casa parece um hospício, e muitas vezes é. Né? Alguém é, às vezes é, né? É um hospício de espíritos doentes, mas que estão ali para a gente tentar fazer alguma coisa por eles e aprender com eles também. Então, nesse livro também, do Alto Amor, eles falam o seguinte, que na rebeldia, o espírito se separa de Deus, querendo fazer da sua vida a imagem e semelhança, exigindo da vida o que ele quer, ao invés de compreender-se a imagem e semelhança do Pai. Ou seja, eu quero a minha vida assim, do jeito que eu quero, com o que eu quero. Não pensando em que eu quero ser semelhante ao Pai, ou que é a vontade dele. Então, aí eles continuam, desconectado da fonte, nessa rebeldia a gente adoece, fisicamente e mentalmente. É muito simples, gente. Olha, não é muito simples. Aliás, nem todo mundo percebe. Mas, para quem é muito ativo, seja na doutrina espírita ou num trabalho no bem, fica separado, fica fora uma semana, 2 semanas, para você ver como é que fica a cabeça. Fica uma loucura. Se deixar, adoece, gente. Se deixar, adoece. Uma pessoa que já se empenhou, que já faz parte daquela vibração de serviço ou de querer se melhorar, quando se afasta, é um tormento total. Então, é a mesma coisa aqui. Quando a gente começa a perceber que, bom, eu quero, a rebeldia é o quê? Eu quero a vida do jeito que eu quero e pronto. Do jeito que a imagem que eu quero, semelhante com o que eu quero. E não, ao invés de compreender,
a imagem e semelhança do Pai. Ou seja, Deus vai fazer o que eu quero, não eu fazer o que Ele quer. Aí volta o quê? Aquela criança espiritual, onde a gente quer controlar o mais sábio, onde a gente quer controlar o mais superior, né? E não é essa a lógica. Então, continuando. Esse fato é curioso, porque são vários aspectos dessa mensagem, tá, gente? Então, eu peguei alguns, porque não dá para falar tudo, a mensagem é gigante. Mas, um que me chamou muita atenção foi o egoísmo. A desconexão com Deus e como que gera o egoísmo. Nós vamos ver aqui. Quando a gente deseja separar de Deus, gera o quê? Como a gente falou no começo, uma insegurança. Então, a pessoa que está insegura, que está para baixo, começa a sentir um vazio, ela não está 100% conectada com Deus, né? E tem algum lapsus aí na fé, na esperança, na harmonia interior, alguma coisa não está certa, né? Então, o que acontece? A insegurança, o que ela faz? Ela faz com que o ser, não encontrando nada fora dele, que o dê segurança, o que ele faz? Deixa eu cuidar de mim. Vou cuidar do meu canto. Eu e eu, a lei de Muricy, cada um cuida de si. Quem falou da lei do Gerson aqui? A lei do Gerson é do Peter, né? A lei do Gerson é o quê? Como é que é? Levar vantagem em tudo. A minha é a lei de Muricy, cada um cuida do si. Então, a gente começa na insegurança, a gente fala, bom, peraí, nada fora me consola, nada fora me serve, nada fora me ajuda, deixa eu cuidar de mim. O resto que se lasque, né? Então, é um processo inconsciente que a gente vai, né? Isso foi muito curioso. E aí, qual que é o resultado desse processo de egoísmo, muitas vezes inconsciente? Culpa, doença e outros movimentos adoecedores. Então, gente, não é só quem está se sentindo culpado, quem está doente fisicamente, ou movimentos adoecedores. Pode ser um vício, pode ser uma pessoa que só reclama, uma pessoa maledicente, movimentos que vão nos levar a adoecer, seja fisicamente ou espiritualmente, de se separar do Pai e da fonte a qual foi realizado. Então, começa, né, quando o egoísmo toma frente, vem todo esse pacote aqui. Por quê? Porque nós estamos tentando nos separar da fonte, porque o Pai não é egoísmo. Né? Então, isso é muito interessante, porque se a gente for analisar, é realmente isso mesmo. Quando a gente está inseguro, entra numa situação de perigo, por exemplo, dificilmente você vai falar, deixa eu cuidar de você. Não, dificilmente. Você vai querer cuidar de si primeiro. Então, é uma insegurança, claro, é um exemplo muito forte, mas é igual aqui. Você entra num processo de querer o quê? Você se separa de Deus porque não tenho fé, ou porque nada resolve na minha vida, ou porque ele não faz o que eu quero, né? São 3 exemplos. Aí eu fico inseguro, que esse negócio de Deus não existe mesmo, ninguém gosta de mim, tá tudo para baixo, e aí eu vou cuidar de mim. Aí não preciso de religião, eu vou cuidar da minha própria vida, cada um cuida de si, né? Aí volta no... Então é um processo que a gente entra até que inconscientemente. Então, continuando. Aí agora a parte boa, como é que a gente volta? Né? Porque a gente estudou o quê? Como é que desgruda, né? Como é que tenta desgrudar de Deus, né? Separar. Como é que a gente reconecta? Alguém tem uma ideia? Vamos, gente. Hã? Hã? Ah, orando. Eu entendi ordenando. Eu entendi. Essa eu ia falar, bom, a não ser ordenando a nossa cura, né? Para nós mesmos, né? Novas atitudes, que mais? Vamos, gente, alguém tem que sair com um plano daqui. Meditação, tem que sair com um plano daqui. Que mais? Atitude, já falou. Outra, quem dá mais? Caridade. Opa, tá chegando perto, tá esquentando, igual a batata quente. Tá chegando muito perto. Qual que é o outro? Amando a Deus. Amar a Deus é o resultado, né? Que vai sair disso aqui, né? Mas porque a gente ama e não ama, né? A gente tá meio ama e tem medo, ama e não sabe mais ou menos, então a gente não está lá ainda. Mas o que é que vai sair dessa cura, dessa imagem de Deus dentro de nós? Porque, como eu falei, o quê? Conhecer Deus, ok, quase lá. Tá bem pertinho, mas tudo bem. Alguns já falaram algumas coisas. Então, como é que a gente vai curar essa imagem de Deus dentro de nós? Aqui vai a revelação, tá? Primeira coisa, gente, a gente precisa começar a entender que existe um processo de servir e de colher.
ok? Então, claro que o amor divino está ao nosso dispor, 24 horas por dia. Mas isso vai retornar para nós em forma do que você quiser chamar, de recompensa, de bênção, disso e daquilo, mediante o que nós fizermos, mediante o que nós plantarmos, mediante o quanto nós servimos. Então, se você vai lá, né? Imagine Jesus aqui, ele chega lá, ó, eu tenho água para todo mundo. Um chega lá com um balde, outro chega com uma piscina, outro chega com uma canequinha. É o que você vai receber dessa fonte de vida, a sua canequinha, tá? Então, eles até dão esse exemplo da canequinha. Se é isso que você quer, é o que vai receber, né? Então, é o quê? No movimento que eu faço de gratidão à minha vida, das coisas que acontecem, né? E de doação ao mesmo tempo, é um processo de servir e de colher. Então, para colher tem que plantar, né, gente? Ou alguém já viu aparecer né? Então, existe um processo. Isso não significa, porque isso é complicado, isso não significa que Deus só vai se manifestar dentro de nós se a gente tem que servir, tem que fazer isso. Porque se fosse assim, uma pessoa que não consegue se locomover, ficaria como? À mercê, não é essa a questão. Mesmo porque o espírito reencarna em várias vidas. E você pode estar com um corpo debilitado nessa, mas reencarnou com um corpo perfeito. Senão não estaria com o corpo debilitado agora, tá, gente? Então, aí entra a questão da reencarnação. Vocês vejam que não tem lógica. Um Deus que pune, que maltrata, você reencarna uma vez só e vai para o inferno. Qual que é a lógica? E nós estamos impregnados desses conceitos. Infelizmente, inconscientemente, nós estamos. Então, a hora de começar a trabalhar é agora. Então, uma outra questão é submeter à vontade de Deus. E isso ninguém falou aqui. Por quê? Porque é a última coisa que a gente lembra fazer. Quando a gente quer muito uma coisa, é difícil a gente deixar aí e falar, eu quero isso, mas você que toma conta. A gente às vezes até fala, mas é difícil, né? Então é um ato que de humildade, saber que, embora eu queira isso e aquilo, queira minha vida assim assado, Deus está no comando, certo? Então a gente começa a se conectar, porque nesse processo de submissão à vontade, de humildade, saber que Deus está no comando, vem o que? A confiança, vem a fé. E eu estava tentando pegar um exemplo de como é que a gente passa a fé, porque a gente conversa com várias pessoas que às vezes falam, nada na minha vida é certo, não me vem falar de fé, porque isso para mim não existe. Como é que a gente sabe? Não tem como saber, é verdade, mas uma das coisas que a gente pode começar a observar é como é que as coisas acontecem na minha vida. Aquela porta que fechou e aquela que abriu, que eu fiquei carrancudo, que eu fiquei pirraçando, que eu fiquei rebelde, de repente eu vi que era a melhor coisa no futuro. Então é por aí que a gente começa a analisar que ele está no comando, embora aquela porta se fechou, embora a gente não gostou da decisão dele, que é sempre o melhor para nós, mas a gente acha que o que a gente quer é melhor, aí entra a questão da humildade, submeter à vontade dele, tá? E isso não é algo, gente, passivo, que nós também aprendemos nas religiões tradicionais. Então você chega lá e fala, eu quero fazer isso, e fala, não, porque Deus quer que você seja isso. Não é assim. Porque a gente também tem isso, né? Impregnado dentro de nós. É a gente tentar. Aquilo que a gente quer, a gente tem que tentar. Tentar, tentar. Vai chegar uma hora que fechou. Fechado para balanço. A gente tem que saber quando que é a hora de mudar. Mesmo que a gente dê a cabeçada. E quando a porta fechar, aí é que entra, Senhor, qual que é a próxima? Ao invés de entrar na rebeldia, não quero saber, você não me deu o que me deu, o que eu quis, então não quero saber de nada. Aí entra num processo de pirraça, né? Do pai com o filho. Aí a gente fala qual que é a próxima porta, porque eu sei que o Senhor tem outra coisa para mim, né? Porque Deus não vai trazer espinho para nós, tá, gente? Os espinhos que nós temos, nós trouxemos nós mesmos. E Ele vai nos ajudar a passar por eles, sem nos espetar muito, se a gente começar a fazer esse trabalho, né? De reconexão. E esse é um fator muito interessante. Honrar pai e mãe. Esse é um processo muito difícil. Se nós temos dificuldades com os nossos familiares, o processo de gratidão aos pais tem muito a ver com a conexão com Deus. Como é que você vai ser grato a Deus? Como é que você vai se conectar com Deus se você não reconhece nem os seus genitores? Sejam genitores biológicos ou não, aquela pessoa que te trouxe ao mundo ou que cuidou de você, não é? E eles falam nesse livro, pode ser uma pessoa alcoólatra, pode ser um pai que maltratou isso, aquilo, não importa.
esta pessoa te deu a oportunidade de estar reencarnado. Valha o que for, você deve, no mínimo, a gratidão de estar vivo, certo? Porque se a gente não passar por isso, vai ficar aquelas falhas. E como é que a gente vai amar a Deus se a gente não consegue nem, pelo menos, ser grato àqueles que são pais, né? Porque Deus é pai de tudo. Só que a gente não está conseguindo ser grato a nem pai que é pai só na terra. Né? Então, é essa comparação que eles fazem. Então, se não dá para amar ainda, no mínimo a gratidão. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe não é necessariamente você ficar lá beijando, eu te amo, vou forçar uma relação que não existe, um amor que não existe, cheio de trauma, isso, aquilo. Não é. É um processo de gratidão, de reconhecimento por o que as pessoas fizeram, né? E mesmo que se foi só a tormento, gente, de reconhecer que esses espíritos só sabiam isso. Isso já é um ato de, como é que fala? De compaixão, de saber que eu sofri, eu tive um pai, sei lá, coisas atrocidades que a gente ouve por aí, porém, é o que ele sabia naquele momento, é o que o espírito dele conseguia conceber. E agora minha vida é daqui para frente. Isso já é um passo para a gente começar. Porque a gente chegar aqui e falar, honrar pai e mãe, você tem que amar o seu pai e sua mãe. Não, você não vai amar muitas vezes, e vice-versa. Filhos que não amam pais e pais que não amam todos os filhos iguais. E isso é ok a gente falar disso aqui. Espiritismo é uma panela aberta de verdades espirituais que vai nos elevar. Só que dói ouvir de uma mãe, de um filho, eu não gosto de você. Eu não tenho afinidade com aquele filho, eu gosto mais de um do outro. E tudo bem. Porém, é um processo o quê? De gratidão, que a gente precisa começar a exercitar, tá? Isso vai ajudar a reconexão com o pai, né? Já começa um processo. Aí alguém falou aqui de... Não foi isso que falou. De caridade alguém falou, mas tem um processo de autoconhecimento. Além de conhecer a Deus, é um processo de conhecer a si mesmo. Porque eu conhecendo a mim mesmo, eu entro em contato com a minha essência divina. Não preciso se procurar fora, né? Não preciso ir procurar, não só religião, procurar nos outros e ficar dependendo disso e aquilo. Primeiro eu procuro em mim. E como que a gente procura isso? Começando a exercitar. Eu sou filho de Deus. Em algum lugar dentro de mim tem alguma coisa boa. Porque tem dias que a gente... Não sei vocês, mas tem dias que a gente fala onde é que eu amarrei a minha égua, né? Comigo mesmo. Porque culpar os outros até vai um certo tempo, né? A gente vai culpando um, culpando o outro, mas chega um momento que a gente conosco mesmo, que você vê, ninguém teve culpa nesse negócio. E agora? Onde eu amarrei a minha égua? Em algum lugar a gente amarrou. E um lugar deles é o quê? A gente não parou para se autoconhecer. Então, quando começa a vir esses questionamentos, é muito bom. Porque é sinal de que, opa, tem alguma coisa em mim que eu preciso ir atrás, né? Então, começa o quê? Entrar em contato com a essência, com o seu ser interior, ao invés de ficar que nem borboleta ao redor do mundo, curtindo a vida, a gente começa a entender o que está dentro de nós. E aí a gente, através da caridade, que alguém falou aqui, começa a sentir o contato divino, porque através do quê? Do serviço e da colheita, da troca com os indivíduos, é que a gente começa a sentir o contágio do amor divino, aquela sensação boa, né? Então, entra aí o maior mandamento. Tudo eu acho que leva para esse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a si mesmo. São 3 coisas. Interessante que o mandamento não está assim, ó. Amar a Deus ou ao próximo ou a si mesmo. Que se fosse assim, ia ser ótimo, né? Pelo menos até as línguas que eu tenho conhecimento está amar a Deus, vírgula, ao próximo e a si mesmo. São 3 coisas, gente, inseparáveis. Então, a gente viu no começo, não tem como eu amar só eu, certo? E ficar tudo bem. Não tem como eu amar só o outro, esquecer de mim, esquecer de Deus. E não tem como eu amar viver só para Deus, como muitos fazem, e nem tocam nas pessoas que estão na dor. Né? Porque as religiões tradicionais de fachada estão para isso. Eu vou lá, eu oro, ou eu ganho dinheiro, ou eu faço meu discurso, mas na hora que vem alguém na dor, eu não estendo a minha mão. Estendo o dinheiro, mas não estendo em outros aspectos. Então, é a conexão com os 3 aspectos do mandamento. De auto se conhecer, de começar a exercitar o auto-amor com o próximo e com Deus. Né? Então, tudo se resume neste mandamento.
Aí vem a religiosidade de fachada. Por quê? Porque eu vou até a igreja, ou seja, lá onde eu for, na minha religião, e eu vivo aquele momento daquele Deus que está ali, um Deus para ser adorado, um Deus para, sei lá, eu não sei, gente, não lembro muito dessas religiões, mas tem de tudo, né? Tem confessionário, tem como é que fala? De absolver e de tudo. Você tem que renunciar a isso, renunciar aquilo, né? Em público. Imagina se acontecesse isso aqui, ia ser um horror, né? Então, a gente começa o quê? Uma religiosidade de fachada, ao invés de procurar Deus dentro de nós. Então, a gente vai para um segundo, vai para uma religião, vai para outra, e não acha Deus. Porque o ponto principal onde ele está começa dentro de nós, depois de fora, né? Então, tudo se resume nesse mandamento. Aí, esse é um aspecto muito curioso. Nós nos tornamos o Deus que nós acreditamos. Conseguem perceber isso? Eu fiquei muito surpresa. Por quê? Se eu acredito que Deus vai me punir, inconscientemente, tá, gente? Vai me maltratar, só me manda desgraça, isso, aquilo, o que eu vou viver dentro de mim? Eu vou viver o Deus que eu acredito, porque eu sou a essência de Deus. Eu sou criatura de Deus. Se eu acredito e sinto, porque não é só acreditar. Acreditar, se eu falar assim, quem acredita em Deus? Quem acha que Deus existe? Eu. Mas o que eles estão falando aqui é da diferença entre o pensar, acreditar e sentir. Né? Então, quando eu sinto que o Deus vai me castigar, ou que é um Deus que vai me observar, ou que é um Deus que vai me dar um monte de coisa porque eu sou o melhor, é isso que eu vou passar para os outros. Certo? Então, isso é muito interessante a gente começar a analisar. O que eu sou hoje é um reflexo do que eu acredito que Deus seja. Então, se eu sou uma pessoa rebelde, que eu pirraço, que eu manipulo, então Deus vive como barganha para mim. Eu vejo, olha só, eu faço isso para você e você faz isso para mim. Então, isso é uma coisa para a gente refletir. Não é evidente, a gente não vai conseguir pegar isso de um dia para o outro. Mas vamos começar a pensar. Aquela coisa que não deu certo, você pensa, Deus realmente está com... eu estou com, como é que fala? Fizeram trabalho, né? Às vezes fizeram mesmo, mas a gente caiu no trabalho por alguma questão que a gente caiu, né? Porque a gente deixou a derrapar. Mas a questão é, o Deus que eu acredito é o que eu me torno. Então, se eu começo a tentar ser uma pessoa benevolente, se eu começo a tentar ser uma pessoa amorosa, se eu começo, pelo menos, a tentar, porque nós não somos tudo isso ainda. E se alguém aqui for, eu vou fazer igual eu faço na quinta-feira. Por favor, pode sair. Se todo mundo já é harmonioso, esperançoso, 100% de fé, perfeito, absoluto, não é o lugar aqui. O lugar aqui é para pessoas que estão tentando buscar o quê? Este Deus que está dentro de nós. Agora, se eu acredito que ele vai me punir, que ele não vai abrir aquela porta, é um Deus pessimista, é um Deus egoísta, é um Deus muito otimista, é um Deus narcisista que só pensa nele, que ele é o mais lindo de todos. Então, é o nosso reflexo, né? É um Deus que nós carregamos nas nossas crenças. E não é esse o Deus que o Espiritismo e que Jesus veio nos mostrar. Então, aqui, gente, são coisas para a gente começar a refletir, pegar esses pontos, levar para a nossa cabecinha, começar a refletir, né? Como é que eu estou na minha questão de servir e de colher, né? Todos esses aspectos a gente começar a pensar. E quando a gente começa a curar a imagem de Deus, a ansiedade, ela vira entrega a Deus. Claro que, até um certo ponto, você vai ficar ansioso. Nós queremos aquele trabalho, vai acontecer o quê? Eu vou ficar ansioso. Eu não posso simplesmente falar assim, ó, vou ficar aqui em casa, a hora que Deus quiser, ele resolve. Não. Vai gerar uma certa ansiedade. Mas uma ansiedade benéfica que faz você mover, porque a gente tem que sair para fazer alguma coisa, e aí entregar a Deus, o que é diferente. Tem pessoas que fazem completamente o extremo. Ou quer fazer tudo, porque não consegue conceber a ideia de que Deus tem o controle das coisas, que tem a cartada final, ou ao contrário, não faz nada. Né? Então, um pouco de ansiedade é cabível no processo, porque vai te motivar a buscar alguma coisa. Mas a entrega de Deus precisa ser quase que total para alguns de nós, né? Dependendo do caso. Então, muito bem. E o vazio se torna presença em plenitude. A pessoa que está em conexão com essa imagem que já está curada, Jesus não se sentia sozinho, porque ele tinha a humanidade inteira. Né? Então, mesmo sozinho fisicamente, a pessoa não se sente sozinha. Ela tem uma plenitude, ela tem uma alegria interior. Né? Então, são caminhos aí que a gente precisa
começar a trilhar aos poucos, né? Isso aqui não é do dia para a noite. Então, continuando aqui, eles dizem que o Espírito cura a sua imagem de Deus quando revê os conceitos fundamentais a respeito do Criador, abandonando as ideias de castigo e recompensa e passando a compreender e sentir Deus com amor incondicional. Então, é o que a gente falou o tempo todo, né? Quando eu começo a ver que Deus não vai me abandonar, que Ele não está aqui para me castigar, para me punir ou para me dar coisas porque eu quero, a gente começa a compreender o amor condicional de Deus, né? Então, essa imagem que a gente tem que começar a trabalhar aos poucos, tá, gente? E fazendo isso, o que acontece conosco? Reencontra a saúde, entra no eixo, reconecta-se com a fonte, ainda que vivendo a doença. Então, gente, quando a gente tem a ilusão de que eu vou me conectar com Deus, vou ficar lá orando, tá bom, vai, eu vou acreditar nesse Deus, tudo vai melhorar. Não! Tem coisas que a gente vai precisar passar, mas a questão é, mesmo através da doença, seja ela onde for, física ou espiritual, eu faço essa conexão com Deus. Eu vou atrás, eu acredito, eu tento trabalhar minha fé, eu tento buscar alguma coisa, né, na minha essência. Então, isso não é a desculpa. Porque se a gente for achar que buscar Deus é para ficar... A gente volta naqueles tempos, né, de achar que a plenitude, a perfeição é estar no céu tocando harpa com Deus. E com Jesus, né? Porque aí Jesus já fica até menos que nós. Não é essa a questão. É mesmo nas dificuldades, vivendo momentos de retorno ao bem. O que é isso, gente? Vivendo momentos de retorno ao bem. Alguém sabe? O que é um momento de retorno ao bem? Ok. Me levou um tempo também para lembrar. Vivendo momentos de retorno ao bem é o quê? São as nossas provas, as nossas dificuldades de agora, as expiações, muitas vezes atrocidades que a gente passa. Por quê? Porque nós estamos retornando aquele movimento de voltar ao Pai, de voltar ao eixo. Então, mesmo diante disso tudo, essa conexão precisa começar a ser estabelecida. Por quê? Como que a gente faz? A gente começa a honrar a vida que a gente tem. A gente começa a ver, eu não tenho aquela família que eu quero, mas é aquela que eu preciso. Certo? Eu não tenho aquele trabalho que eu quero, não tenho aquela profissão que eu gosto, mas é aquela que nessa encarnação eu vou precisar. Isso, gente, não é sentar, cruzar os braços, não vou buscar nada. Não. São situações em que a gente já tentou de tudo. Você nasceu numa família, não tem como você chegar e falar com 2 anos de idade, sorry, eu vou ter que sair daqui. Certo? Alguém já conseguiu fazer isso? Se fosse assim, né, os processos de adoção seriam muito maiores, mas alguns espíritos pedem, né, já de antemão. Mas outros não. Então, nasceu ali, gente, é trabalhar com aquilo que tem. Né? Isso não é a gente também levar de todos os lados e ficar quieto, mas é a gente começar a reconhecer o que a gente tem, ao invés de só focar no que a gente não tem. Porque isso é uma falha nossa. A gente começa a perceber, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e não foca no que a gente já obteve. Né? Porque a gente quer mais, quer mais. E isso é muito bom, mas a gente tem que ter um limite, tem que saber apreciar, né? Saber honrar a nossa vida e a nossa renovação. Então, vamos começar um exercício básico. Olha, isso aqui vocês depois quiserem podem até pegar. Está lá no livro. Primeiro exercício que a gente vai fazer aqui, todo mundo vai ler comigo, tá? Não é para ficar só me escutando, não. Então, o primeiro exercício é o seguinte. Eu vou repetir, depois vocês falam. Isso é o que eu quero, Senhor. Mas o que eu quero está submetido à sua vontade. Se é da sua vontade, guia-me para onde deve ser. Se não sair direito, não tem problema, tá? Se ficar... Vamos lá. Coragem. Quem vai dizer? Vamos lá. Isso. Quero. Ótimo. Olha, maravilhoso. Me deu um pouco de déjà vu, parece que todo mundo está falando, né? Aquelas coisas. Então, vamos fazer ao contrário. Eu vou pedir para uma pessoa só ler, tá? Fica aquela ladainha, todo mundo repetindo. Não é essa. Então, vamos uma pessoa ler e a gente mentaliza, tá? Vamos lá. Então, o segundo ponto, primeiro exercício. O segundo exercício é: seja feita a sua vontade, não a minha. Porque você é grande e eu pequeno. Porque você é fonte e eu colheita. Porque você é origem e eu sou construção.
porque você é a essência e eu sou o teu espelho. Quem vai ler? Você para mim. Ô, Eliane, por favor. Seja feita a sua vontade, não a minha. Porque você é grande e eu pequeno. Porque você é fonte e eu colheita. Porque você é origem e eu sou construção. Porque você é essência e eu sou o teu espelho. Ótimo. Então, fica aí. Tá? A gente vai mexendo aos poucos. Terceiro exercício e último, prometo, tá? Senhor, guia-me conforme a sua vontade. Eu escolho, mas se minha escolha for o desvio da rota, coloque a estaca que me traga de volta ao contato com o meu coração, com a minha essência, sem permitir que eu me perca nos caminhos da vida. Agora esse tem que ter coragem, gente. Você, corajosa. Vamos lá. Senhor, guia-me conforme a sua vontade. Eu escolho, mas se minha escolha for o desvio da rota, coloque a estaca que me traga de volta ao contato com o meu coração, com a minha essência, sem permitir que eu me perca nos caminhos da vida. Ótimo, né? Todo mundo gravou, né? Não tem problema, vai ficar aqui. Também tem no livro, tá, gente? Então, vocês vejam que são 3 exercícios, parece que é a mesma coisa, mas não é. Vão aprofundando. Então, aqui a estaca que a gente pede no plano espiritual. Senhor, eu quero reencarnar, eu preciso melhorar isso. Me manda com isso e aquilo. E a gente esquece quando a gente está aqui, muitas vezes, né? Então, eu quero voltar para a minha essência, eu quero fazer diferente. E aí a gente lembra dessas afirmações, que não são afirmações, isso aqui são exercícios de reconexão com Deus, de entrega, tá? Então, para a gente finalizar aqui. Bom, Santo Agostinho fala num livro, que agora que eu não tenho o livro, acho que é História da Filosofia, não sei, mas está nesse livro também, que como o homem é a imagem de Deus, encontra-o como no espelho, na intimidade de sua alma. Afastar-se de Deus é como extrair as suas próprias entranhas, esvaziar-se e ser cada vez menos. Quando o homem, em troca, entra em si mesmo, descobre a divindade. Então, gente, tirar Deus dentro de nós, tentar se afastar dele é nos anular, é tentar desaparecer de nós. E isso não vai ser possível. E quando a gente vai tentar, vai nos causar dor, vai nos causar desilusão, né? E não é. Então, esse tipo de mensagem a gente traz para a gente refletir, tá? Porque tem para a gente finalizar, tem uma frase da Meimei que ela fala o seguinte, que de todos os infelizes da Terra, né, e dos céus, os mais infelizes são aqueles que perderam a confiança em Deus. A maior infelicidade que a gente tem é querer ou pretender que nós consigamos nos afastar de Deus. Então, que com essa mensagem nós possamos ir para casa, refletir e pensar nesse relacionamento, que na verdade, amigos, é o único que vai importar na nossa trajetória espiritual. Obrigada.